Mateus 24, 37 ao 44, nós vamos estudar nessa noite os sinais do arrebatamento e as suas consequências para a igreja do Senhor, amém? Versículo 37 diz a palavra de Deus: E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Por isso, estáis vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir na hora em que não penseis. Amém. Podeis tomar assento, irmãos. Louvado seja Deus. Bem, meus queridos, nós queremos então dar continuidade sobre a meditação no Apocalipse que nós estamos fazendo então toda a primeira sexta do mês. E hoje nós queremos meditar sobre a questão do arrebatamento e as consequências dele. Mostrar para você que a esperança do arrebatamento não é apenas uma coisa para lhe alegrar num futuro, de uma coisa que ainda há de acontecer. Mas crer no arrebatamento, crer que Deus levará a igreja desse mundo, é uma coisa que vai influenciar a sua vida espiritual hoje, aqui e agora. Amém? Você pode notar então, pelo texto que nós acabamos de ler, que Jesus falou que haverá esse sequestro celestial, se nós podemos dizer assim. Jesus, ele deu a sua palavra, que ele tragaria o seu povo dessa terra, ele arrancaria a sua igreja dessa terra. E ele fala que esse evento extraordinário vai acontecer, não numa época de cataclismas, não numa época de grandes fenômenos celestiais. Esse evento vai acontecer num momento comum da vida. Ele diz, assim como foi nos dias de Noé, quando casavam-se, davam-se em casamento, bebiam e comiam. O que ele está querendo dizer com isso? Que a história da humanidade estava percorrendo o seu curso natural. Apesar de ser uma época, diz a palavra de Deus lá em Gênesis 6, que era uma época de profunda violência, a maldade havia se espalhado de forma absoluta sobre toda a carne. A Bíblia fala que mesmo assim, era um dia normal como qualquer outro, quando o primeiro pingo de chuva caiu do mais alto céu e deu início a um dilúvio de 40 dias e 40 noites. Porque alguém pode dizer, pastor, por que você está dizendo isso? É porque existe um grupo de pessoas que acreditam que a igreja vai passar pela tribulação e só será arrebatada no meio da grande tribulação. E já há um outro grupo que acredita que a igreja só será arrebatada no final dos 7 anos de grande tribulação. E esses dois grupos que acreditam dessa forma estão crescendo nos últimos tempos. E isso, meus amados irmãos, não é reconfortante para ninguém. Jesus está dizendo claramente que não vai ser quando o sol escureceu, a lua se tornar em sangue, nem quando as águas se tornarem sangue, nem quando a terça parte da terra for destruída, é que ele vai voltar e levar a sua igreja desse mundo. Ele está dizendo, vai ser um dia comum. E por isso que ele fala, se apercebam, vigiem, se preparem, eu vou levar a minha igreja em uma época difícil, mas vai ser um dia comum. Então vigiem, porque vocês não sabem a hora, nem o momento exato em que eu vou voltar para levar vocês para mim mesmo.
E você consegue também perceber nesse texto que nós acabamos de ler, a afirmação clara desse arrebatamento, quando ele fala, estarão dois trabalhando, normalmente, como um dia comum, e de repente uma pessoa será tirada, levada ao mais alto céu e outra será deixada. Isso aqui é para entender a maneira como Deus vai tratar a humanidade, entre o grupo daqueles que se aceitaram Jesus e o grupo daqueles que rejeitaram ao senhorio de Jesus. Os que aceitaram a Cristo serão tragados dessa terra, levados. Por isso é que Paulo vai usar o nome arrebatados. A palavra arrebatado, ela tem um significado todo especial. Por exemplo, quando eu retiro este lenço desse púlpito, eu estou tirando ele do púlpito. E isso é uma maneira comum de tirar algo, um objeto de cima de algum lugar. Mas se eu pegar este pano e tirar ele rapidamente, com força e velocidade, eu estou arrebatando esse pano do alto desse púlpito. Por isso Paulo fala que seremos arrebatados. Arrebatar quer dizer arrancar com força e rapidez algo de algum lugar. E Paulo concorda com a palavra arrebatamento com a outra expressão que ele utiliza, num abrir e fechar de olhos. Isto quer dizer que será numa velocidade incrível, além de que nós podemos pensar ou imaginar. Ele arrancará com força e rapidez o seu povo desta terra, onde eles se encontrarão nos mais altos céus, e os outros ficarão para trás. Essa é a natureza do arrebatamento. Mas tem mais. Nós conseguimos entender outras questões interessantes. Vamos lá. O arrebatamento, então, é quando Cristo irá retirar sua igreja dessa terra, salvando do período da grande tribulação. E eu quero mostrar para você, agora em Mateus 24, você, se não conseguir acompanhar, não tem problema. Os versículos estão aí para você ler depois da sua casa. Mateus 24, versículo 21, Jesus afirma esse período de grande tribulação. Diz assim: porque haverá então grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco há de haver. Haverá grande aflição, como nunca houve na história da terra e da humanidade. Um momento especial da humanidade, fundamental, período de grande aflição. Uma outra passagem onde o próprio Jesus também confirma a existência desse período de grande tribulação é em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, onde ele diz assim para a igreja de Filadélfia: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, ou hora da provação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Existe então uma hora de grande aflição na história desse planeta, que esse planeta vai passar. E esse período de grande provação, que comumente a gente chama de grande tribulação, é um evento real, é concreto, está no livro do Apocalipse e ninguém pode negar a sua existência. Mas veja, Jesus já aqui em Apocalipse 3,10 já está prefigurando de que ele não permitirá que a igreja esteja neste momento de grande tribulação. E uma outra coisa, e um outro evento que nós vamos ver é que ele vai nos levar para as bodas do Cordeiro. Ao mesmo tempo em que haverá grande provação e tribulação no mundo, na terra, no céu acontece ao contrário. Haverá grande alegria, grande celebração e grande vitória, porque a igreja chegou ao céu vitoriosa pelo sangue de Jesus. Pastor, onde está escrito então sobre as bodas do Cordeiro? Lá em Apocalipse 19, no versículo de número 7 até o 9, onde ele diz: regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhes a glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou, e foi dado a ela que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve,
Bem-aventurados são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Aleluia! Perceba, nessa natureza então do arrebatamento, Ele nos arranca dessa terra para participarmos de uma celebração. A Bíblia chama essa celebração de bodas. Pastor, o que é bodas? Bodas é uma festa nupcial, uma festa de casamento. É um encontro da noiva, igreja, com o noivo Jesus. E a Bíblia fala que é bodas do Cordeiro, porque Jesus é o Cordeiro, que ganhou a esposa, ganhou a igreja, através do seu sangue. É interessantíssimo perceber, irmãos, que até nesse momento, quando Jesus arrebata a igreja da terra para o céu, Ele faz questão de lembrar que esse casamento espiritual, que esse encontro espiritual entre o povo dele e Ele no céu, só aconteceu porque houve derramamento de sangue. Aleluia! Porque Ele se sacrificou naquela cruz. Poderia-se a Bíblia dizer assim: bodas de Jesus. Poderia-se falar bodas de Cristo, poderia-se falar bodas do Rei dos Reis, mas não, Ele quer lembrar, é bodas do Cordeiro. Ele teve que morrer por você, Ele teve que entregar sangue por mim e por você, para nos fazer sua noiva, aleluia, para nos fazer seu povo. Nunca esqueceremos o que Ele fez por nós, nunca esqueceremos o sangue que Ele derramou por nós, aleluia. Então estes são os eventos que acompanham arrebatamento, grande tribulação e bodas do Cordeiro. Eu quero então convidar você para a gente caminhar sobre esse tema nessa noite. O ponto 2 que eu quero meditar é o seguinte: provarmos com outras passagens de que a igreja não estará na grande tribulação, não passará por esse período de prova. Primeiro, nós falamos aqui de 2 Tessalonicenses 2, do 6 ao 8. Primeiro motivo pelo qual a igreja não passará prova bíblica, de que ela não deve passar, não é intenção de Deus deixar nós passarmos pela grande tribulação. 2 Tessalonicenses 2, 6 ao 8 diz assim: e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Esse texto, irmãos, quando nós olhamos o contexto dele, nós entendemos que a Bíblia está falando do levantamento do anticristo, um personagem usado pelo próprio diabo para poder se tornar um líder mundial na época em que a igreja não estará mais nessa terra, estará no céu. E ele, o texto aqui fala que haverá um tempo determinado para que ele seja manifestado, verso 6, e no verso 7 ele diz: o mistério da injustiça já opera. Esse mistério da injustiça, irmãos, é porque a forma pela qual o diabo está agindo, preparando esse mundo para o anticristo, é um mistério. Ninguém sabe exatamente de onde o anticristo se levantará, qual o país, qual a língua dele, qual é a idade com qual ele vai se levantar. Ninguém sabe exatamente de onde ele virá. Ninguém sabe qual vai ser a trajetória dele. Será que ele vai ser um político? Ou ele vai ser talvez um grande empresário, um grande homem no poderio econômico? Será um ator? Ninguém sabe. Ele poderá vir de qualquer ramo, mas ele se tornará um líder mundial. E Paulo dizia que desde a época dele, quer dizer, há 2000 anos atrás, ele dizia: o diabo já está preparando o caminho do anticristo. Mas ele diz: somente existe um que agora o retém até que do meio seja tirado. Essa expressão quer dizer o seguinte: o diabo está preparando o caminho do seu anticristo. Ele está levantando ele está levantando, ajeitando o planeta para receber esse anticristo. E este anticristo até poderia já ter se manifestado.
Pastor, por que ele ainda não se levantou? Aí Paulo usa a expressão, como se o diabo estivesse vindo nessa direção e o Espírito Santo vindo na direção contrária. Aí ele está dizendo, mas agora há alguém que está detendo ele. Detendo quem? Detendo a manifestação do anticristo. E ele diz, há algum que agora está o detendo, até que do meio ele seja tirado. Quando então este que está se opondo ao anticristo sair do caminho, o anticristo terá todo o caminho livre para se levantar sobre esse mundo e governá-lo com mão de ferro. E pastor, quem é este? Este é o Espírito Santo que atua através da igreja. Por isso ele fala, então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo Espírito da sua boca, ou pelo sopro da sua boca, e aniquilará ele pelo esplendor da sua vinda. Aleluia! Meus amados irmãos, só o Espírito Santo. Por que, pastor, só o Espírito Santo? Porque, meus amados irmãos, só quando Deus sai do meio é que o diabo tem poder para operar livremente. Eu não sei se você se lembra, mas no final do Evangelho de João, Jesus ele falou que a hora das trevas era chegada. E ele dizia, lá vem um príncipe desse mundo, que nada tem a ver comigo, a hora das trevas chegou. O único momento onde o diabo teve liberdade de ação total na história, antes da grande tribulação, foi o momento onde o nosso Cristo foi crucificado. Porque Jesus estava ali saído de cena, porque ele estava agora ali se entregando como um cordeiro para se sacrificar. E ele diz, está lá vindo o príncipe desse mundo, que nada tem a ver comigo, a hora das trevas chegou. E esta hora das trevas virá agora de maneira muito mais violenta e grandiosa, quando agora o outro Consolador sair dessa terra, o Espírito Santo. Ele é o representante de Cristo, ele é o substituto de Cristo na terra. Quando o Espírito Santo sair, o diabo mais uma vez terá liberdade para agir como nunca agiu antes. Então, é nesta linha que percebemos. E o Espírito Santo, pastor, ele só está aqui porque na terra, porque tem um povo de Deus para ele poder operar. Jesus ele disse, eu vou para o Pai, vou vos enviar um outro Consolador, porque eu não quero deixar vocês órfãos. Entenda o raciocínio de uma coisa que liga a outra. O Espírito Santo está na terra, não necessariamente porque o diabo está aqui, não necessariamente porque os ímpios estão indo de mal a pior. O Espírito Santo está aqui porque o povo de Deus, precioso, se encontra ainda nesse mundo. O maior interesse do Espírito Santo é converter, e depois que ele converte, é cuidar do crente até levar ele para o céu. Por isso, a existência do Espírito Santo na terra está ligada diretamente à existência da igreja. Por isso afirmamos, teologicamente, quando a igreja sobe, o Espírito vai junto. No sentido de não operar mais, como opera hoje. Porque o povo de Deus foi cantar lá no céu. Aleluia! Louvado seja Deus. A segunda coisa, Cristo promete à igreja que ele guardará ela da hora da provação. Acabamos de ler essa passagem. Apocalipse 3,10, eu te guardarei da hora da provação. Mas tem mais um detalhe nesse Apocalipse 3,10. O que é, pastor? O propósito da grande tribulação. Jesus ele fala em Apocalipse 3,10. Te guardarei da hora da provação ou da tentação que virá para provar os que habitam sobre a terra. O intuito da grande tribulação é punir, é provar, experimentar, julgar a maldade dos ímpios. Então a igreja não tem motivo para a igreja ficar em um mundo que está sendo castigado pelo seu pecado. Você consegue entender isso? Não há motivo para a igreja ficar em um mundo que está sendo castigado pelo seu pecado. O propósito da grande tribulação é punir a impiedade, a maldade. Não seria justo da parte de Deus condenar o justo com o ímpio. Pastor, onde é que a gente tem uma base bíblica para isso? Vá lá para Gênesis, capítulo 18. Naqueles capítulos ali, Abraão vai interceder junto a Deus. E ele pediu, Deus não destrua Sodoma e Gomorra não. Senhor, tu vai condenar o justo com o ímpio? Aí ele fala, de maneira nenhuma. Aí ele começa a dizer, Senhor, se tiver 50, eu não destruo. Se tiver 40, 30, 20. Senhor, só dessa vez, se tiver 10 justos, tu vai destruir a cidade?
Aí Deus ele fala, se tiver 10 justos lá, por amor aos 10 justos eu não destruo. Mas a Bíblia fala que Deus destruiu Sodoma e Gomorra porque nem 10 justos tinham naquele lugar. E interessantemente, quando olhamos para o exemplo de Ló, nós vemos a semelhança do arrebatamento. Porque, meus amados irmãos, Deus ia punir, mas ele não ia punir o justo como pecador. E o que ele faz então? Ele arranca o justo daquele lugar. Quem é que vai tirar o justo daquele lugar? Interessante, outra analogia, são os anjos enviados por Deus. Vão tirar pelas mãos, arrancar eles de lá, para que ele não seja destruído. Irmãos, perceba, se com Sodoma e Gomorra que ele fez chover fogo do céu, ele não queria que o justo sofresse no meio da punição, que dirá a igreja do Senhor. A grande tribulação será um momento muito mais difícil. Terça parte das águas em sangue, terça parte de toda a planta verde destruída, o sol em trevas. Meus amados irmãos, o calor do sol aumentará 7 vezes sobre o planeta. É um mundo em caos. A Bíblia diz que serão 7 taças da ira de Deus, 7 selos de Deus que são abertos e 7 trombetas que vão tocar. O mundo está em chamas, o mundo está sendo destruído, e a igreja não vai estar aqui para poder contemplar tudo isso não. Ela não estará aqui como o anjo que tirou o justo lá de Sodoma. Os anjos também levarão a igreja, aleluia! Seremos escoltados via dimensão celestial para entrarmos no céu pela porta da frente e nos encontrarmos com Jesus de Nazaré. Glória a Deus! Veja uma outra questão, em Mateus 24, esse mesmo que nós demos na primeira parte, ele também diz, um será tirado, outro será deixado, Mateus 24, 37 a 42, e por último, Paulo afirma que esse encontro será realizado, sendo nós arrancados da terra e levados a Cristo nos ares. A passagem de Mateus 24, irmãos, prova o arrebatamento, mas 1 Tessalonicenses 4, explica melhor ainda. 1 Tessalonicenses 4, 15 ao 18, onde ele diz assim: dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não iremos antes dos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. O arrebatamento então tem essa fase primária, ele honra primeiro os que já morreram em Cristo. Deus ressuscita o justo, desde que ele esteja o pó do pó do pó. Mesmo que o justo já tenha morrido há centenas de anos, Deus dará a ele um corpo glorificado. E os que estão vivos, o verso 17 ele fala: nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Imagine a cena, os túmulos são revirados, os crentes estão indo para o céu no corpo glorificado, e ao mesmo tempo que os corpos glorificados estão subindo, os vivos também acompanham os que foram ressuscitados, e no meio do caminho o seu corpo mortal é revestido de imortalidade. O seu corpo corruptível é revestido de incorruptibilidade. E aí, como diz em 1 Coríntios capítulo 15, podemos cantar como Paulo cantou: tragada foi a morte pela vitória, a morte foi vencida pela vitória de Jesus. Evento esse glorioso, arrebatamento existe, nós participaremos dele. E ele não acontecerá no meio, nem no final, mas antes da grande hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Lembremos de Noé também. Noé preparou a arca. Nós sabemos que a arca simboliza o próprio Cristo. Nós, estando em Cristo, não participamos do dilúvio da condenação. Aliás, o dilúvio, que representa o juízo de Deus, cobriu toda a terra. E o barco não estava, alguém pode dizer: pastor, mas eles estavam no dilúvio. Não, ele não estava no dilúvio. Quem está no dilúvio é quem ficou lá, quilômetros e quilômetros no fundo do mar, sepultado pelas águas do juízo.
Os justos não ficaram no dilúvio, nem abaixo do dilúvio, ficaram acima do dilúvio. Aleluia! Está conseguindo entender? O crente não estará no meio da tribulação, nem abaixo dela. Nós estaremos lá em cima no céu, cantando o hino da vitória. Aleluia! Por isso, que você guarde isso no seu coração, não passaremos por lá. Terceiro ponto. O que vem antes do arrebatamento. Isso é um texto muito conhecido, Mateus 24, do 4 ao 8. Assim diz a palavra do Senhor, Mateus 24, do 4 ao 8. Inclusive, eu dou glória a Deus, porque Mateus capítulo 24 foi o capítulo que me começou a minha conversão. Eu lendo a Bíblia sozinho em casa, Deus tocou profundamente a minha alma, quando nem crente eu era, para começar a acreditar na palavra de Deus, por causa de Mateus 24, o capítulo da minha conversão, versículo 4 ao 8, ele vai dizer: Jesus respondendo disse a eles: cuidado que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Não se assustem, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é um fim. Se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são ainda apenas o princípio das dores. A grande tribulação tem esse outro nome, tempo de dores, tempo de angústia. E esses sinais, irmãos, alguém pode argumentar, os incrédulos também argumentam, mas peraí, crente, você fica falando, quando vocês virem fomes, terremotos, pestes e guerras, é porque Jesus está perto de voltar. Mas eu sempre vejo isso na história da humanidade. Tivemos a gripe espanhola, tivemos um terremoto na Inglaterra no século XIX, a gripe espanhola também. Já tivemos grandes guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial no século XX, e ele não voltou. Vocês ficam falando de reino contra reino, mas sempre houve guerra na história da humanidade. Será que vocês não estão apenas se aproveitando de coisas que sempre acontecem para colocar terror naqueles que ouvem vocês? Vocês estão se aproveitando de uma coisa que sempre está acontecendo para dizer que ele está perto de voltar. Meus irmãos, muitos podem argumentar com você nisso, e até certo ponto eles têm razão. Sempre houve terremoto, sempre houve peste, sempre houve nação contra nação. Sempre houve perseguição à igreja. Se você ver o versículo 8, vai dizer isso: vocês serão entregues às nações, aos reis, por minha causa, sereis odiados. Sempre aconteceu isso. Mas o que é que se tornará diferente? Aí é que eu chamo a sua atenção. É como, agora recentemente, estava eu aqui conversando com o irmão Carlos nessa semana, e falando sobre a questão desse eclipse lunar, que deixa a lua com uma aparência avermelhada, apelidada de lua de sangue. Aí alguém pegou e disse: olha, está vendo, é o sinal da volta de Jesus, porque a lua se tornou em sangue. A Bíblia fala lá que o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes do grande dia do Senhor. E aí é que as pessoas zombam da nossa fé, irmãos, porque aí, se você compartilha isso como sendo realmente o sinal da vida de Jesus, as pessoas vão dizer: está vendo o crente besta aí? Vai acontecer de novo em 2033. Aconteceu no século XX, no século XIX, e aí? Vocês não sabem de nada. Isso é que os ímpios dizem, irmãos, para nós. Mas tem um detalhe fundamental. É correto dizer que os sinais sempre se repetem. A questão é que esses sinais se tornarão muito mais intensos, de uma forma nunca vista antes, quando Jesus estiver perto de voltar. Ou seja, nós não estamos falando de terremotos que acontecem de vez em quando, comuns. Nós estamos falando de terremotos que serão verdadeiras hecatombes, que vão assustar o planeta. Não é um terremoto que balançou aqui e acolá e algumas centenas de pessoas morreram apenas. Nós estamos falando de terremotos que racharão cidades ao meio. Nós estamos falando de terremotos que terão milhares de pessoas mortas, não é apenas algumas centenas. Para que eu deixe você mais claro, por exemplo, este terremoto, o último que teve, que gerou a tsunami, foi um terremoto tão gigantesco, irmãos, como nunca havia visto antes, que ele chegou a mudar e inclinar um pouco o planeta.
o planeta se inclinou. Tamanha força e violência foi deste último terremoto da tsunami, que pegou a ilha de Sumatra e o sudeste asiático, onde mais de, se eu não me engano, 300 mil pessoas morreram. São fenômenos extraordinários, não são comuns. Quando falamos de guerra contra guerra aqui, reino contra reino, não estamos falando de país contra país. Estamos falando de continentes contra continentes. Estamos falando de pessoas na casa dos milhões sendo mortas por causa das guerras. E basta você fazer o comparativo e entender que todas as guerras foram uma espécie de terremotos dos séculos passados. Junte os 20 séculos e compare com o último século, 100 anos agora. Tudo está muito mais intenso do que 2.000 anos atrás. A quantidade de terremotos é muito maior juntando os 2.000 anos atrás. A quantidade de guerras e assim por diante. E aqui está a veracidade dos textos bíblicos. O texto bíblico fala de eventos que se intensificarão muito mais. E não apenas eventos comuns que se repetem ordinariamente. Então esse é o nosso maior argumento. Agora veja mais. No item 3 fala de falsos ensinos, gerando desvio da verdade e engano. Meus irmãos, a verdade é que o acúmulo da religião tem crescido de maneira assustadora. 1 Timóteo 4, do 1 ao 3, a Bíblia vai dizer assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão, você quer dizer, se desviarão, alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a própria consciência, proibido o casamento, ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Paulo fala que nos últimos tempos as doutrinas de demônios crescerão. E olha que interessante. A doutrina que ensina um jejum forçado de um tipo de alimento específico é de demônio. Doutrina que proíbe o casamento é de origem demoníaca. E nós sabemos qual é o tipo de religião que ensina isso. E Deus fala, é diabólico, e isso crescerá nos últimos tempos. 2 Timóteo 4, ele vai dizer, louvado seja Deus, do 1 ao 3 assim: conjuro-te que pregues, conjuro-te por diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Pregues a palavra a tempo e a fora de tempo, corrija, repreende, encoraje com toda a longanimidade e doutrina. E olha o verso 3, que é o sinal de hoje: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira dos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias paixões, e se desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Irmãos, isto quer dizer que nos últimos tempos as pessoas vão desprezar a Bíblia, e elas vão dar muito mais importância à fábula. Pastor, o que é fábula? É história inventada. Popularmente falando, conto da carochinha, história para boi dormir, sonho, visagem, pesadelo. Uma pessoa tem um sonho de a arca da aliança, os 10 mandamentos e o 4º mandamento do sábado brilhando mais do que os outros. Fábula. A Bíblia nunca fala sobre isso. Outro tem o sonho de que o Espírito diz a ele que existem outras dimensões espirituais e que o Espírito Santo está dizendo que nós morremos, reencarnamos, fábula, história inventada pelos homens. Chega um e diz que não existe só céu e inferno, entre o céu e o inferno tem um meio período, uma estação de parada chamada purgatório. É fábula, foi feita por sonho. Paulo, irmãos, então ele já alerta: nos últimos dias o povo vai fechar a Bíblia e vai se voltar para as fábulas. Se você quiser pregar, eles vão sentir coceira dos ouvidos, eles vão ficar incomodados. A verdade incomoda. Quem gosta mais de sonho do que de Bíblia se incomoda ao ouvir a palavra de Deus. E este é um sinal dos últimos tempos. 2 Pedro 2, do 1 ao 3, eu vou aqui apenas citar. Pedro diz que nos últimos dias os homens farão comércio de vós. Meus amados irmãos, não existe maior tempo do que esse para comércio.
O mercado da religião movimenta bilhões ao redor do mundo. Eu não estou falando só de falsas igrejas evangélicas, não. Eu falo do catolicismo, eu falo de espiritismo, eu falo de budismo, eu falo de todo tipo de religião. Hoje a maior crítica que há dos ateus em relação aos religiosos é a questão do dinheiro. Você liga num canal religioso, de qualquer religião, católica, evangélica, judaico, já assisti eu também um programa judaico, e você vê, irmão, você assiste o programa, do início ao final é a conta bancária passando, é o apelo todo o tempo todo, é a pessoa apelando, literalmente forçando o ouvinte para que ele possa dar dinheiro para aquilo continuar. É uma sede por dinheiro. Dificilmente você vê alguma coisa feita de graça receber, de graça dai. O mercado da fé religiosa movimenta bilhões, e tem muita gente sabedora disso e vive pulando nesse meio para ganhar dinheiro. Cantores que hoje forjam uma conversão para poder ganhar mais dinheiro, porque sabem que estão no mercado secular caindo, e eles vão pegar dinheiro dos evangélicos e até dos católicos também, dizendo que estão cantando agora músicas religiosas. 2 Pedro fala então dos comerciantes da fé, que aumentarão nos últimos dias. E por fim, esse grupo de sinais do qual nós já falamos. Fomes, pestes, terremotos e guerras serão incrivelmente sobrenaturais ao anteciparem a vinda de Jesus. São coisas que vão deixar os homens assombrados. Não estamos falando de sinais comuns. Estamos falando de sinais que marcam a história da humanidade. O quarto ponto que eu quero notar com a igreja é o seguinte: pastor, enquanto então o arrebatamento não acontece, e enquanto a igreja ainda está nesse mundo se preparando para o arrebatamento e olhando o princípio das dores, olhando os sinais que antecedem o arrebatamento, como a igreja deve se preocupar, deve se preparar. E é isso que devemos ter cuidado. Hebreus 10, versículo 23, a Bíblia diz assim, Hebreus 10, 23. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Guardar firmemente a afirmação da fé, a sua fé, no que você crê, no que você prega. Só porque hoje todo mundo bate palma para o homossexualismo e para uma família feita por homossexuais, você não pode bater palma e achar tudo isso normal. Você tem que reter firme a sua confissão e continuar dizendo que é pecado. Não é porque todos hoje, a grande maioria esmagadora da igreja, se veste de qualquer jeito, se adora, se atavia e tudo mais, você deve baixar a cabeça e dizer, está certo, é correto, vamos aceitar, vamos tolerar. Não. Você não vai deixar de amar, porque amar devemos amar a todos. Mas nós devemos continuar pregando, dizendo que é erro, é pecado. Deus não se agrada. E assim sucessivamente. Reter firme a fiel confissão é continuar pregando como convém. 1 João capítulo 2, versículo 4 ao 5. A Bíblia vai dizer assim, 1 João 2, 4 a 5. Aquele que diz, eu conheço, mas não guarda seus mandamentos, é mentiroso. Nele não está a verdade, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. E nisso conhecemos que estamos nele. Glória a Deus. Veja que coisa maravilhosa. Enquanto Jesus não volta, enquanto os sinais estão aumentando, devemos continuar guardando sua palavra, porque isso demonstra que nós conhecemos ele de fato. Viver a palavra é a maior prova de conversão, irmãos. E por incrível que pareça, hoje é o último lugar que alguém pensa. Alguém quer ser pastor, ninguém pergunta se ele ora, ninguém pergunta se ele lê a Bíblia, só quer saber se ele sabe falar bonito e se ele sabe fazer o povo chorar. Não pergunta como é a família dele, não pergunta como é que a esposa dele é tratada, não pergunta como é que ele cria os filhos dele. Só quer saber se ele fala bonito e se o pessoal se emociona. Aí não, é pastor, Deus levantou ele como pastor. Eu quero ir para aquela igreja, eu quero saber lá se tem uma banda que toca bonito, os louvores que eu gosto, os louvores atuais.
Eu quero saber se lá a pregação sempre vai ter campanha diferente, com um tema diferente todo mês. Aí sim eu vou para lá. Eu quero saber se lá tem manobrista com estacionamento. Meus amados irmãos, isso demonstra que guardar a palavra não é a prioridade. O que é importante para muitos hoje é saber se a pessoa se agrada ou não do que é falado. Pastor, e o mundo que está indo de mal a pior? Cada dia que passa está mais difícil, pastor, viver. A Bíblia dá um conselho que todo mundo já conhece. Efésios 6,18 há um primeiro conselho aqui. Tudo está indo de mal a pior, pastor. Apostasia, o amor se esfriando. O que devemos fazer? Efésios 6,18, Paulo fala: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Irmão, Paulo está dizendo assim: vigia a tua vida e vigia também pela vida do outro. Se cuide, mas se você vê o seu irmão indo por um caminho errado, ou se maltratando, ajude. Ajude com amor, com misericórdia, interceda. Antes de tudo, ore, ele está falando aqui. Ore e vigie. Meus amados irmãos, é interessante. Às vezes você pode repreender alguém pelo erro que ele está cometendo. Mas Paulo diz que você, antes de tudo, tem que orar. Eu acredito que 90% das pessoas que vão repreender um outro irmão pelo erro que ele está cometendo não oraram antes. Portanto, não estão capacitadas por Deus para na hora usar as palavras corretas e o tom de voz correto. Por isso, em vez de ajudar, magoam, chateiam e pioram a situação. Orando e vigiando em todo o tempo, é o que Paulo está dizendo. Vigiando por tua vida e vigiando pela vida do outro, mas em oração. Meus amados irmãos, eu tenho certeza absoluta, se você, por exemplo, tem uma briga com o seu parceiro dentro de casa, se você quiser resolver a situação com o sangue quente, você não vai fazer nada. Mas experimente dedicar-se 1 hora a Deus, e depois de 1 hora de oração, e conversar com o seu parceiro, com o seu esposo e sua esposa. A conversa é outra. O tom de voz é outro, o ambiente é outro. Tudo é modificado pela oração. Mas como a oração dá trabalho, é muito mais fácil resolver tudo no braço da carne. Quando Paulo fala que a gente tem que resolver no braço do Espírito Santo. Pense sobre isso em nome de Jesus. Eu quero aqui acelerar. A igreja então tem que estar preparada. Você depois lê as outras passagens que indicam isso. 5. O que vem então depois do arrebatamento? Em Daniel 9:27, Daniel fala que 70 semanas estão determinadas sobre o povo de Israel, para dar fim aos pecados, punir toda a injustiça e começar o reino eterno. A igreja não está nas 70 semanas, a igreja está num intervalo entre a penúltima semana e a última semana. O nosso tempo é um tempo de intervalo. Mas quando a igreja sai da terra, a última semana de Deus no planeta começa. E esta semana, simbolicamente, como uma semana tem 7 dias, essa semana não é de dias, mas de anos. São 7 anos. Os 7 últimos anos, onde Deus vai decretar punição de todo mal e decretar a vitória em nome de Jesus para sempre. São 7 anos da grande tribulação. Isso é o que está acontecendo no arrebatamento. Mas da mesma forma a igreja não estará lá, estará no céu, como nós já lemos aqui. As bodas, é uma festa, é uma alegria. Na terra sofrimento, no céu consolo. Na terra lágrimas de angústia, e no céu, meus irmãos, se tiver lágrimas, eu não sei se a gente vai chorar com o corpo glorificado, mas se tiver vai ser de alegria, aleluia. Estaremos vendo Jesus face a face como Ele é, de glória em glória. É festa, é tempo de júbilo, é tempo de vitória, é tempo que vai além do que nós podemos pedir ou imaginar. Mas acompanhado das bodas do Cordeiro haverá um tribunal, que está escrito em Romanos 14 e 2 Coríntios 5. Apressando aqui, Romanos 14 e 2 Coríntios 5 fala, Paulo nos diz que todos seremos julgados pelo que fizemos pelo nosso corpo, quer seja bom ou ruim.
Na outra passagem ele fala, porque importa que todos devamos para comparecer perante o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo, entenda, não é o julgamento das nações e nem é o juízo final. Tem 3 julgamentos na Bíblia, e todos pensam que é um só, mas são 3. O julgamento da igreja não é para condenar ninguém, nem levar ninguém ao inferno, é para medir as suas obras. Medir como você viveu a sua vida, como você aproveitou ou desperdiçou a vida que Deus lhe deu. Suas obras de madeira, feno e palha, que serão repreendidas pelo fogo do juízo, ou a obra de ouro, prata e pedra preciosa, que será elogiada por Deus, e você receberá galardão. A Bíblia fala que haverão coroas para ser distribuídas, a coroa da justiça, a coroa da vida, a coroa de glória. Coroa essas, meus amados irmãos, que são tão maravilhosas, que são assunto para um outro estudo. Mas receberemos elas, cada um receberá. É o tribunal das recompensas, mas também das repreensões. O Senhor lembrará das nossas vergonhas aqui na terra, do que você desperdiçou na sua vida de crente, as oportunidades que você deixou para trás, as brigas, as confusões, as palavras mal colocadas sem necessidade. Tudo o que você falhou, Cristo não deixará de repreender. Mas o Senhor, como justo juiz, repreenderá o mal, mas também elogiará a justiça. Porque Ele lhe recontribuirá, recompensará você, mesmo você e eu não merecendo nada disso. Ele nos coroará. Aleluia! Ele nos coroará para todo sempre. Em último lugar, então meditemos nas consequências. Você então aprendeu o que é arrebatamento, aprendeu o que é grande tribulação, aprendeu que nós estaremos na tribulação, estaremos nas bodas do Cordeiro, nesta festa, 7 anos de terror na terra e 7 anos de festa no céu. E essa festa do céu será antecedida por um tribunal para recebermos os galardões e depois a festa vai começar. Até desse momento a Bíblia se cala, ninguém sabe exatamente como será, só se sabe que será glorioso. Muito além daquilo que o olho humano já viu ou do que o coração do homem já sentiu. E a questão é, pastor, o que é que todas essas verdades podem influenciar a minha vida? Isso vai depender de você. Você pode hoje ouvir todas essas verdades, fechar a Bíblia, voltar para sua casa e continuar vivendo a sua mesma vida de sempre. Ou você pode tomar esta palavra no seu coração e dizer, peraí, hoje eu fui renovado na minha lembrança de que um dia eu estarei na glória com o Senhor. Hoje eu fui renovado na minha lembrança que eu posso ser arrebatado. Hoje eu fui renovado na esperança de que o Senhor está olhando as minhas obras. Oh, meus amados irmãos, até aquela passagem de 1 Coríntios 15, 58, lembra o arrebatamento do tribunal de Cristo. Ele diz, sede firmes, constantes, abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Não é vão porque o tribunal de Cristo vai recompensar. Aleluia! O teu pastor talvez não te elogie, não olhe para você e não ligue para você. Eu talvez não vá lhe dar um tapinha nas costas, lhe agradecendo pelo que você fez. Talvez a igreja não enxergue o que você está fazendo. Ele está, e Ele vai recompensar você. O tribunal de Cristo lhe espera para você ser honrado como convém. Ainda tem gente que se preocupa com o elogio do pastor. O elogio do pastor lá é nada, irmãos. Elogio de igreja não é nada. O que importa é o que ele vai falar para você naquele dia. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar no doce olhar e na poderosa face de Cristo te olhando e te recompensando, dizendo, bom servo fiel, entra no reino que eu preparei para ti antes da fundação do mundo. Aleluia! Pensemos sobre isso. Esperança gera alegria, esperança gera coragem para pregar o evangelho, esperança gera firmeza. Essas são as 3 últimas passagens. Pense nisso. Nós estamos, irmãos, estudando o Apocalipse para renovar nossa fé. Toda primeira sexta do mês é para isso. No final nós temos aí uma linha do tempo do Apocalipse que depois eu queria que você desse uma olhada. Nós vamos
acompanhar esta linha do tempo. Hoje, nós falamos sobre os sinais, apostasia e arrebatamento da igreja. No próximo encontro sobre o Apocalipse, vamos entrar no caos mundial, no anticristo. Depois nós vamos meditar nos 7 anos de grande tribulação, os 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Nós vamos meditar sobre as 2 testemunhas, os 144 mil judeus selados. Está aí, todo o Apocalipse está aí, a linha do tempo. O julgamento das nações, o Armagedon, o reino milenar, o milênio, Satanás preso no abismo, Gog e Magog, a última batalha, o juízo do trono branco, que é o juízo final. Nós vamos meditar com calma, devagarzinho. Tem muito chão pela frente, e nós esperamos que nisso a gente possa ser edificado, fortalecido, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus. Aleluia. Senhor nosso Deus, meu Deus, nós estamos aqui na Tua Palavra, diante das Escrituras Sagradas. Meu Deus, aqui não há tempo, Senhor, para meditarmos em sonhos ou visões da cabeça do homem. Está aqui a Tua Palavra, Senhor. Oh, Deus amado, que esta palavra faça o maior milagre que ela tem poder para fazer. Entrar no coração de cada um aqui e nos fazer mais crentes em nome de Jesus. Nos fazer mais santos. Nos fazer mais sérios nas questões espirituais. E, meu Pai, nos fazer ficarmos indignados em não se conformar no estado que nós estamos. E queremos fazer sempre mais e melhor para o Senhor. Abençoa a Tua igreja. Oh, Pai, que pecados ocultos sejam abandonados. Que pecados contra os quais estamos perdendo há anos em batalhas, consigamos vencer pela fé estes pecados em nome de Jesus. Eu creio, Deus. O Deus que começa a obra é o Deus que termina. O Deus que começa a obra é o mesmo Deus que aperfeiçoa. E Tu tens os Teus planos, Senhor, maiores dos que os nossos. Guarda a igreja. Guarda-nos em santidade. O mundo vai de mal a pior. Homens e mulheres se vendendo pelo dinheiro, meu Pai. Mas nós queremos ser fiéis e guardar a palavra da promessa. Despede-nos em paz, Senhor, com santo temor nos nossos corações esta noite. E que produza essa palavra fé e esperança no coração dos Teus filhos. É o que eu Te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus e a consolação do Espírito Santo repouse sobre a igreja de Deus, hoje e sempre. Amém e amém. Uma salva de palmas a Jesus. Deus abençoe.